Eu, na aula anterior, nós falamos sobre cliente ideal, né? Aí já nessa, quero ver se a gente consegue trabalhar é, os pontos para que a gente possa conduzir uma conversa. Bom dia, Angélica. Bom dia, Tudo bem? tudo bem vocês? Bem. Então, eu quero trabalhar com vocês do post ao Pix. Então, como conduzir uma conversa com uma pessoa? A ideia, então, é que a gente possa sair daqui e a gente possa entender como fazer com que o cliente ele deixe de ser curioso e ele se torne uma pessoa que pague, que feche ou que vá embora. Porque nós não podemos ficar perdendo tempo com pessoas que eles não são o nosso ideal, o nosso público ideal. Então a ideia é que nós possamos começar a entender como funciona cada detalhe de uma conversa, tá? Então eu vou, por isso que eu até pedi para que sim, quem pudesse estar no computador é importante para que nós possamos juntos você ir fazendo ou ir anotando alguns passo a passo, algumas formas para que possamos ir já executando. Então, eu gostaria que vocês pudessem ir perguntando, caso tenha dúvida, tá? Não deixe para a hora que parar tudo, mas se eu perguntar, eu tenho dúvida, eu pergunto. Não, já vai perguntando para que você possa não ficar com coisas para trás. Porque se você deixar para no final falar, corre o risco de você não conseguir voltar no que você pensou lá no início. Então, a ideia é que nós possamos sair com um roteiro aí de conversa simples para transformar o direct em venda, sem anúncio e sem desconto. Então, eu vou procurar mostrar alguns passos que eu faço ou como eu aplico isso, né? De forma natural, eu procurei trazer isso através de uma aula para que vocês possam entender isso. Então, se você puder ficar com o Instagram, o WhatsApp e um bloco de notas aberto, fique. Se não, está tranquilo. Tá? Então, eu não quero hoje fazer uma aula aqui para que a gente possa ficar anotando bonitinho, é para que a gente possa procurar olhar os nossos contatos e procurar vender para eles. Tá? Então, nós precisamos entender o funil de conversa. Qual é o funil dessa conversa para que você possa direcionar, a partir de hoje, os seus clientes. Então, você precisa ter 3, 4, 5 elementos, 5 passos. Primeiro passo de todos é a atenção. Você precisa reter a atenção desse cliente. O cliente precisa olhar para você e iniciar uma conversa. Se ele não iniciar uma conversa, você precisa criar essa conversa. Então, o primeiro ponto é uma atenção. Segundo ponto, ele é a conversa. Terceiro, clareza. Você precisa ter clareza na conversa. Quarto ponto, decisão. O cliente precisa decidir. Ou ele permanece ou ele vai embora. Não dá para ficar com o cliente morno ali, com o cliente que não sabe o que quer. Tá? E, por último, o pagamento. Então, se ele te deu atenção, se você conseguiu iniciar uma conversa, se essa conversa foi clara, ele decidiu por você, ele precisa pagar.
senão faltou alguma coisa no meio do caminho. Se não chegar no pagamento, alguma coisa faltou. Tá? Então, como que eu retenho a atenção, Marcelo? Como que eu faço esse primeiro passo, que é a atenção? Através de post, através de stories e através de reels. Qual que mais... eu já falei várias vezes, vou falar novamente. O post e o reels, ele atrai novos clientes. O history, ele geralmente, ele fica com os mesmos clientes. Se eu abrir aqui agora o meu Instagram, isso agora aqui, e eu olhar um history, vamos ver aqui um history meu de ontem, quando eu coloquei que eu estava fazendo uma reunião de alinhamento. E eu olhar as estatísticas dele, deixa eu ver aqui, estatística. Eu vou ver que de 120 pessoas que olharam, só 3% era não seguidores. Tá? Se eu for num post que eu fiz ontem, numa caixinha que ela abriu, e eu olhar os insights, que também é as métricas, eu vou ver aqui, taxa de visualização, tempo de visualização. Ocorreu um erro a carregar os insights de visualizações. Ué. Deixa eu pegar aqui de novo. Site. Exatamente isso que deu a visualização. Deixa eu pegar um outro então. De você dando um erro na visualização. Que legal, né? Aqui. De 54 interações em um post, 29% é de não seguidor. Ou seja, o meu post ele traz mais não seguidores do que o meu history. E eu tive 1.200 visualizações. Então, ele dá mais visualização e ele traz mais pessoas. Tá? Então, isso nós precisamos entender, que não adianta só fazer history. O history você vai esquentar a base que já está dentro do teu Instagram. Ele não vai atrair gente nova. Muito raro. A não ser que o seu cliente já comecem a compartilhar o seu Reels para quem não é seu seguidor, que é bem raro. Às vezes a gente faz uma força lascada para conseguir fazer isso acontecer. Tá? Então, façam posts, façam Reels, para que você possa ter mais pessoas chegando na sua base. Porque você precisa ter pessoas novas chegando. Se não tiver pessoa nova chegando, você vai ficar falando sempre para os mesmos. E falar sempre para os mesmos, você não consegue trazer venda, porque às vezes você já aqueceu, já trabalhou. Aquela galera ela não quer comprar seu. Ela está ali só olhando porque ela gosta de alguma coisa que você faz. Né? Então, a atenção, na prática, ele é um momento em que você entra na cabeça do cliente. Não é um conteúdo bonito. É um conteúdo que faz a pessoa pensar. Ela precisa pensar, isso é para mim? Então, a pessoa precisa entender o que você faz em 3 segundos. Ela precisa se identificar com uma dor ou desejo, ou desejar um resultado. Então, ela vê a dor e já deseja o resultado. Então, o que acontece? Ela vai dar atenção para você. Ela precisa ter um motivo para te chamar no direct. Os seus posts têm motivo para a pessoa te chamar no direct? Eu vi um post do Kleber em cima da laje lá, bem legal. Gostei. Começou a fazer conteúdo, é isso aí. E para você fazer com que ele te chame no direct, você precisa começar a fazer alguns CTAs. Você precisa comentar. Comenta aí, quero que eu te mande um passo a passo. Me chama com um Pix, para que eu te explique como funciona. Mas aí escreve lá, Pix. Quer que eu analise seu caso? Manda, analisar. São CTAs que faz com que a pessoa mande uma mensagem para você ou ela mande escreva embaixo do teu conteúdo. Você precisa ir testando. Às vezes demora para que isso aconteça, mas precisa fazer. Precisa constantemente fazer esses CTAs.
Se você não fizer esses CTAs, você vai correr o risco de só criar conteúdo e não ter resultado. Mandar analisar cabe legal para a Angélica, porque a Angélica ela faz análise do corpo ou da postura de como a pessoa está, para que a partir disso ela comece a trabalhar, né? Então, a Lauren, eu quero, Patrícia, eu quero, né? Então comece a fazer esses CTAs. No erro clássico é a gente postar e terminar com um bom dia. Nossa, o bom dia é legal? É legal. Mas trabalhe no CTA. Porque o CTA ele é uma vitrine sem vendedor. Se você só trabalhar um post com bom dia, ele não faz nada. Agora eu coloquei um post com bom dia. Só que ele está abrindo uma jornada de postagens. Então eu vou começar a postar várias outras coisas na sequência. Então você precisa postar com CTA. O post que não tem CTA, ele é só uma vitrine sem vendedor. E de tempo em tempo, você pode observar, de tempo em tempo eu trabalho em cima de conteúdo um pouco mais com tela preta. Por quê? Porque eu estou abrindo para chegar gente nova. Quando eu começo a trabalhar essas falas, essas frases, é porque eu estou querendo mais cliente. Então, eu mudo o tipo de conteúdo para que cheguem clientes novos. Vocês precisam ter essa percepção também. Você trabalhar isso nas suas redes sociais. Não é só um texto, algo elaborado. E o algoritmo, ele está entregando tudo que é comum, viu, gente? Quanto mais comum, mais entrega. Os elaborados, vai rolar? Vai, mas não com a mesma pegada. Tá? Depois da atenção, você precisa fazer com que ele venha para uma conversa no WhatsApp. Aí é o que começa a ficar complexo para algumas pessoas. Porque elas chamam a pessoa, mas a pessoa não responde. A pessoa não dá sequência com ela. A conversa é onde a venda ela acontece. Aqui o objetivo não é ser simpático. O objetivo é conduzir. Regra de ouro aí. Quem pergunta, controla. Se você só responde, você vira um atendente. Então, se você só ficar respondendo o que o cliente te pergunta, você vira um atendente. Agora, se você faz as perguntas, você controla a venda. Você controla a posição. Você se torna o que está posicionado. Então, eu volto a dizer, você precisa perder medo de perguntar as coisas para as pessoas. Você precisa perder medo de fazer perguntas direcionadas. Tá? Então, você precisa fazer perguntas. Aí uma primeira mensagem para você ter como padrão e adaptar para o teu negócio. Tá? Vou mandar aqui no inbox do chat para ficar salvinho para vocês. Mas eu vou ler aqui. Boa! Para te direcionar certo, você quer resolver isso agora ou só está pesquisando? É uma pergunta aonde você faz o cliente já te dizer se ele quer ou não agora. Isso já filtra o curioso e coloca você no comando da conversa. Então você precisa perguntar para ele: isso é para resolver agora ou está só pesquisando? Ah, eu estou só pesquisando. Você vai direcionar a conversa de um jeito. Você fala: não, 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 eu quero para agora. Você vai direcionar a conversa de outro jeito. Um erro clássico é a gente responder assim: ó, oi, tudo bem? Começar com um papo que às vezes não tem nada a ver com o negócio. Conversa sem direção, o cliente some. Então ele chegou na tua rede, você já pode mandar uma mensagem para ele. Olá, tudo bem? Desde que tenha uma sequência. Você perguntou se ele está bem, e na sequência você pode começar assim, ó. Para eu poder entender ou te direcionar melhor. Você quer resolver isso agora ou só está pesquisando? Aí você fala: Marcelo, resolver o quê? Depende de onde ele vem com a mensagem.
Se você fez um post, por exemplo, a Angélica fez um post da Sara lá, mostrando o corpo, mostrando o posicionamento, mostrando alguns pontos. E a pessoa, ela vem através desse post, ela está querendo, eu vou perguntar com relação a isso. Você está querendo resolver o teu problema de posicionamento do seu corpo agora, ou você está só pesquisando? De onde o cliente está vindo? Nem ontem eu fiz um monte de history. E aí, de cada history, ele vai me fazer o cara resolver um problema. Então, baseado nisso, eu mando mensagem. Tem gente nossa galera que já comenta lá, eu já não mando mais mensagem. Por quê? Porque ele já ou está aqui no código, ou já passou pelo código e debandou. Nossa, mas se o cara passou, você não vai mandar mensagem para ele mais? Desse perfil, não. Porque ali eu estou aquecendo o público. E ele já não está mais dentro do meu nível de querer ter ele comigo. Então, o cara que passou por aqui não pode voltar? Pode. Mas não vai ser eu que vou chamar ele. Porque ele já deixou de participar por alguma maneira. E se ele já deixou por alguma maneira, ele não precisa ser chamado por mim. Né? Então, direcione a conversa, faça uma pergunta. Faça uma pergunta fechada, para que ele te dê resposta 1 ou resposta 2. Tenha clareza. Entender se é para ele e quanto custa ficar como está. Você precisa ter clareza se é para aquele cliente, se para aquela pessoa o produto, e mostrar para ele quanto custa ficar como ele está. Aqui é um pulo do gato. Você tem 2 lados da clareza. Primeiro, isso é para mim? Ou melhor, para o cliente, tá? Então a gente precisa ter clareza se é para ele, ou você precisa encaixar aí o cliente no perfil. Como? Pergunta simples, como por exemplo, qual é o seu objetivo nos próximos 30 dias? Olha que perguntinha simples, e às vezes nós não fazemos ela. Se o cara diz para a Angélica qual é o objetivo dele nos próximos 30 dias, fica mais fácil você direcionar a conversa ou não, Angélica? Fica, não fica? Fica. E é uma pergunta que pode clarificar tudo, muda todo o jogo. A própria Alessandra, a Lauren, qual que é o teu objetivo? Teu objetivo é ficar mais bonita? Teu objetivo é cuidar de algum tipo de micose? Seu objetivo... Eu, por exemplo, estou incomodado que minha unha tá, do dedão, ela está meio quadrada assim, por cima. Assim. Diz que é água, diz que é rim, uma coisa assim que está com um problema. Preocupado. Estou tomando mais água, não está resolvendo, estou preocupado, vou ter que procurar um médico. Qual é o meu objetivo? De repente eu procuro uma profissional que se diz especialista para que ela possa me dizer o porquê que é isso aqui. Marcelo, é meu público? Talvez. Se o cara está preocupado se a unha dele está meio craquelada, assim, meia quadrada, cheia de frizz, talvez ele gostaria de ter a unha arrumadinha, bonitinha e tal. Ah, mas eu só atendo mulher. Tudo bem, aí não é o público, mas se é casado? Então dá atenção pro cara que ele vai mandar a mulher dele para você. E quando o homem manda a mulher, ele paga sem reclamar. Igual quando a mulher vai por si só, ele conversa mais besta, carência de ferro. Sai para lá, ó. Lá ele, que é vendedor raiz. Cadê o Vinícius? O Thiago tá aí também, o Kleber. Aí, imagina, a pessoa você fala assim, você está com carência de ferro, tô fora. Unhas estriadas. Vai ficar estriada. O que você já tentou e não funcionou? Essa é outra pergunta que você precisa fazer. O que você já tentou e não funcionou? Vou colocar as perguntas aí para vocês aí. Tem que comprar uma serralheria agora. Para não ter mais falta de ferro. Outra pergunta. Qual é o principal travamento hoje? Qual é o seu principal problema hoje? Qual é o seu principal ponto que te incomoda?
Tá? E aí você pode adaptar para o teu negócio essas perguntas, tá bom? Essas perguntas eu faço no meu negócio. A ver minhas vitaminas. Pode ser outras coisas também. Pode ser. Vou dar uma olhada. Depois um pouco eu tenho que fazer uns exames. Meu Jesus amado. Ana vive enchendo o saco para eu fazer check-up. Acho que está na hora. Então, o primeiro ponto da clareza é se é para o cliente, se isso é para o cliente. Então, você vai fazer perguntas para filtrar o teu cliente. Essas 3 perguntas filtra se o cliente é para aquilo que você está oferecendo ou não. Tá? Agora vamos para a clareza número 2. Quanto custa ficar do jeito que está? Agora é legal. Principalmente para quem vende serviços que mexem demais na pessoa. Por exemplo, o Thiago, que o serviço dele muda totalmente o negócio do cliente. O Márcio, o serviço muda totalmente. A Angélica também. Todos vocês mudam totalmente. O cliente ele só decide quando ele sente o peso da inércia. Aí eu vou te falar algumas perguntas. Se você continuar assim por mais 3 meses, o que acontece? Olha aí. Se a Angélica pergunta pro cara, o que vai acontecer com você se você ficar mais 3 meses assim? Talvez ele não tenha resposta. Aí você pode falar para ele, você quer que eu te ajude com a resposta? E aí aterroriza a mente dele. Faz ele ficar em choque. Que isso vai fazer que ele feche. Segundo, quanto isso está te custando por mês? No meu caso, aí, em venda perdida, em tempo perdido, em estresse. Aí cada um de vocês, a pessoa perde uma coisa. Não decidindo por você, ela perde alguma coisa. Tá? Outra pergunta. O que você está deixando de ganhar por não resolver isso? Eu estou fugindo, mas eu logo vou ter que ir, né, Angélica? Então eu fui jogar bola, eu tô com uma pinçada tipo na lateral do pé, assim, quando eu flexiono as minhas pernas de baixo. Então tem alguma coisa puxando. Já tá ficando inflexível o corpo, né? Aí eu fui jogar bola ontem, travou. E fora que eu já sinto que se eu chuto a bola muito pesada, antes eu corro isso de abrir a minha coxa na parte de trás. Isso mostra que eu preciso fortalecer e eu preciso de mais flexibilidade. O meu músculo está atrofiando. Eu preciso esticar ele de alguma forma. Então, provavelmente o Pilates resolve o meu problema. Não vai dar para eu ficar fugindo por muito tempo. Então, assim, já coloquei, a minha filha está lá agora, vai ganhar bastante dinheiro fazendo unha para pagar para o pai agora, porque o pai pagou 10 sessão para ela, agora ela paga 10 sessão para o pai. Ui, pai burruga, né? Então, vocês precisam fazer essas perguntas. Imagina você mais 3 meses, Marcela, com essa dor, aonde ela vai parar? Você tem a resposta onde ela vai parar. Então, o cliente vai ficar pensando, nossa, verdade, né? Vou parar de comer a pizza final de semana por 1 mês, que vai dar R$ 400, para poder pagar a Angélica. Ele nem sabe que é menos de R$ 400. Mas ele vai começar a pensar, porque ela trouxe tanta solução para ele, ela foi tão direcionada na pergunta, que ela ficou cara. Só que nesse ficou cara, um cara com solução, porque outras pessoas não trouxeram a solução para ele. Ficaram conversando, às vezes, coisas que não tem nada a ver. Então você precisa direcionar. Então, trazer clareza para o cliente o quanto ele precisa de você. O cliente ele consegue entender o quanto ele precisa de você? Um erro clássico, falar do produto antes do problema estar claro. Produto antes de dor significa o cara falar assim, ó, eu vou pensar. Essas 3 perguntas levantam a dor a dor do cliente. E aí você consegue direcionar ele agora a partir das dores dele. Aí ele precisa escolher o caminho, precisa decidir. A decisão agora. Decisão não é assim, ó. Quer comprar? Isso não é fazer o cliente decidir. Você fala para ele, quer comprar? Não é fazer decidir. Decidir é tirar o cliente do limbo e colocar ele na escolha. Então eu vim preparando, ó. Primeiro eu pergunto assim, ó, qual é o seu objetivo? Aí ele vai dizer.
Você já tentou alguma coisa que não funcionou? Ele vai dizer o que ele tentou que não funcionou. Ele já está te dando o que você tem que oferecer para ele. Depois você fala assim, qual é o seu principal problema que você precisa resolver hoje? Aí vai falar o principal. Você vai ficar falando de problemas outros? Não, vai tratar desse. Do bendito do negocinho no pé, ou da unha estriada. Ou do... Sabe? É arrumar o que o cara falou para você. Vai direcionado. Aí depois você vai falar assim, você... Imagina se você continuar mais 3 meses assim, como você vai ficar? Imagina se se suas máquinas ficarem mais 3 meses sem manutenção. Como vai ficar isso? Imagina se você não fizer as agendas, ou não der o brinde, ou você não captar o cliente certo agora, no começo do ano. Como vai ficar? Quanto isso está te custando por mês em venda perdida? Em tempo, em estresse. Eu, por exemplo, por que começou a doer muito? Eu fiquei 2 semanas puxado trabalhando fora. Quem está me acompanhando aí viu que eu fiquei 2 semanas pesado em Campo Grande. Carga caixa, desce caixa, viaja no Quid, 650 km, volta 650 km, anda na cidade, dorme mal porque o quarto não está acostumado, perdeu o costume de dormir fora de casa, tal, não come bem. Tudo isso vai fazendo o corpo cansar. Precisa ajustar, precisa continuar. O que você está deixando de ganhar por não resolver isso? É outra pergunta que você precisa fazer para o cliente. Né? Então, uma técnica simples, dê 2 opções. Aí você vai falar assim para ele, eu tenho 2 caminhos para você. Depois de tudo isso que ele falou, depois de todas as respostas que ele te deu, agora você vai direcionar o cara para o fechamento, para tomar uma decisão, decidir por você. E aí você vai falar, eu tenho 2 caminhos. O rápido, que vai resolver o teu problema agora, e o completo, para te estruturar e você ter toda aí uma sequência. Qual faz mais sentido para você? Eu dei uma opção dele pensar? Não, eu só ofereci para ele. Você quer rápido ou você quer completo? Deixa eu arrumar minha iluminação aqui. Então, rápido ou completo? Não tem 2 formas. Fui num cabeleireiro em Campo Grande. E aí, em vez de eu vender produto para ele, eu falei, vou ver se esses negócios que funcionam, porque depois do cliente ideal, eu desenvolvi essa aula na sequência, para poder ir trazendo um pouco mais de prática para vocês. A Angélica puxou uma ponta e eu estou desenrolando ela. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu acho que isso aqui tem sido bem interessante, essas coisas assim. E aí eu peguei e cheguei para o cara, fui lá conversar com o cabeleireiro e tal, e aí eu vi que o salão dele era grande, ele já me conhecia, ele já tinha uma certa... Já veio me observando, isso em Campo Grande. E aí eu falei para ele assim, cara, que legal, cara, o seu salão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pensa para 2026? É a mesma pergunta, qual o seu objetivo nos próximos 30 dias? E 2026 está em quantos dias? 30 dias. Aí ele falou assim, não, 2026 eu penso nisso e aquilo outro, em crescer isso, crescer aquilo, e tal, e tal. Eu falei assim, o que você tentou em 2025 fazer que não conseguiu expandir do jeito que você está querendo? Ah, rapaz, mas aí eu tinha problema com isso, eu tinha problema com aquilo, eu tinha dificuldade com isso, eu tinha dificuldade com aquilo. Eu falei, é mesmo? Foi. E de tudo isso que você falou, qual é o teu principal problema? O que mais te trava a chegar no resultado que você quer em 2026, porque você não conseguiu em 2025, lembra? Ah, o que mais me trava é minha recepcionista. Minha recepcionista não vende. Só que recepcionista não é para vender, recepcionista é para receber. E estava com o conceito errado de recepcionista. Mas eu ia dar para ele a resposta? Não. Eu só peguei o gap. Eu estou só fazendo a triagem, lembra? Aí, eu fiz uma pergunta para ele. Qual é o teu faturamento? Qual foi o teu faturamento médio em 2025? Ele falou assim, 250 mil por mês. Quando ele me deu esse número, você concorda que ele não pode pagar mais 10 reais, né? Já não é um cabeleireiro que fatura 5 mil reais por mês. Que eu vou ter que fazer por milão para ele.
Já é um cara diferente, já está num nível diferente de percepção. Aí eu falei assim, ó, se você continuar assim, até março, que é o primeiro trimestre, quanto você vai perder de dinheiro? Porque ele me deu um número. Eu já multiplico rapidamente. 30% ao mês, se você subir 30% ao mês, é 75 mil. Você vai deixar de ganhar 210 mil, o faturamento de um mês, você vai deixar de ganhar nos 3 meses. Eu falei assim, mas por que 30%? Eu falei assim, é o que eu consigo aumentar com o meu método em 3 meses. Aí ele me olhou e falou assim, ele me perguntou, e quanto isso custa? Eu falei, calma, você precisa entender se faz sentido para você. Agora, o que está te deixando de não conseguir chegar nesse resultado? Ah, eu não consigo lidar com a minha equipe. Então, ele está com um problema de saber aonde é os lugares, quem vende, quem deixa de vender. Ele tem faturamento, ou seja, ele tem como pagar. E ele está com problema de equipe. Quando eu peguei esses 3 gaps, eu falei para ele, olha, eu tenho 2 formas de resolver isso para você. A forma de resolver isso em 6 meses e a forma de resolver isso em 1 ano. Qual te faz mais sentido? Eu não podia falar rápido ou completo, porque se eu falo rápido, para um cara que fatura aquele valor, eu ia cobrar pesado, ele ia arrepiar. Então eu falei um prazo longo, 6 meses é um prazo legal, e 1 ano. Aí ele falou assim, cara, acho que seria legal ter você por 1 ano, né? Aí eu falei, faz sentido para você quanto custaria um gerente? X reais. E se eu te fizer por 20% a menos que um gerente custa? Você está fechado. Fechou uma consultoria de R$ 5.500 por mês. Fazendo as perguntas certas. Ele me disse quanto custaria um gerente, ele me disse o problema dele, ele me disse quanto ele tinha de faturamento, e ele me disse o que ele precisava consertar. Aí, quando ele vai te falar, você fala para ele assim, isso está longe de você ou isso está perto? Não, ele vai falar, não, está perto. Eu quero o tal. E aí você vai para cima. E aí você fala para ele. Se você quiser fechar sem pressão, você pode falar assim, ó, se faz sentido para você resolver isso agora, ou você prefere continuar do mesmo jeito? Às vezes o cara fica meio pensando, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E nessa hora que o cara fica pensando, nós erramos de uma forma clássica. Nós pedimos para o cara decidir, mas nós não criamos isso lá em cima. Nós não temos dele a informação correta. E a gente precisa ter a informação correta. Porque senão nós perdemos o Pix. Né? E aí você pode trabalhar pagamentos mais curtos, né? Porque aí desiste menos. Por exemplo, a Angélica ela fez um pacote de 10 aulas, né? Quanto tempo é essas 10 aulas, Angélica? Período de 2 meses. Então, 2 meses, mas você recebeu à vista, né? Sim, Automaticamente a pessoa não vai desistir. Se ela desistir, ela perdeu já o dinheiro dela. sim. Se você faz em 3 parcelas, a última corre de você não receber, porque ela já foi embora, ela não está mais no espaço. Então você tem que trabalhar o pagamento aí mais curto. Aí a pergunta que ele vai falar, como você facilita? Você manda um link para ele e dá uma instrução. Você pode pagar por link de pagamento ou por Pix. No link ele pagou, tá bom, tá tudo bem. Né? Aí você pode falar para ele assim, ó, fechou? Aqui está o link. Assim que você confirmar, eu já te mando o próximo passo e acesso. Tem gente que entrou em Campo Grande e eu ainda não mandei, não fiz aula com eles. Não terminou de dar entrada ainda. Não tem a primeira aula. Deixa de ser. Antigamente, não, você entregando tudo. Né? Então, agora que nem agora eu fiz a primeira aula com a Laura e o Vinícius, estou preparando a segunda, aí eu vou começar caminhando.
para que possa ter o resultado. Mas a tendência, não todos, mas a tendência é do meio para frente eu não receber. Porque a pessoa já tem os resultados que ela precisa. Né? E aí, pós-pagamento, você manda um comprovante, você pede para ela assim, ó, manda um comprovante aqui para mim e responde rapidinho qual é o seu maior objetivo com isso. Ele já falou, mas pede para ele afirmar de novo. Né? E, então, você precisa, a pessoa mandou o link, mandou o comprovante, você não pode sumir, gente. Você precisa passar a segurança para essa pessoa. E já vim para cima dele e falar para ele, ó, vamos marcar já a próxima aula. Você não está perdendo venda por falta de seguidor. Você está perdendo porque não sabe conduzir a conversa depois que a pessoa chama. Aí você fala assim, Marcelo, mas ninguém me chama. Você pode estar falando aí, Marcelo, ninguém me chama. Então vamos lá. Vamos ver se ninguém chama mesmo. Deixa eu pegar aqui no Instagram da Movicenter. Porque a Angélica não posta no dela mesma, né? Vamos no da Movicenter. Vamos lá. No da Sara, teve 12 curtidas e 3 comentários. Os 3 comentários foi professor Freira. Professor Freiria. Fisioterapeuta Angélica e Sara, 2 feras. No mínimo é o cara que estava junto com ela numa aula, né? Legal. Docinho de caneca. Pode falar para ela que se ela fizer pilates naquela máquina lá, Angélica, ela aumenta mais 5 centímetros. Você vai pegar ela na hora. Na hora ela vai fazer aula contigo. Viu? Só falar para ela que vai dar certo. Vamos ver quem curtiu. 11 pessoas curtiram. Vamos ver quem são as 11 pessoas. Ó, Roberta Trescente. A Roberta já faz com você pilates? Já pode pegar ela também. Fala que ela vai crescer mais 5 centímetros. A Lilian Galina faz? E ela faz massagem. Massagem judia das costas, do corpo. Precisa de pilates. Aline Bosch faz? É psicóloga, fica sentada. Ó. Precisa. Débora Massolin Galvão. E eu não preciso, não. Eli Santos, Elisa Ferreira. Ó, e muitas você... na verdade, eu não sigo, né? Você chamou essas pessoas no inbox? O que te impediu de chamar essas pessoas no inbox? Nada me impede. Essas pessoas chamaram a sua atenção, elas te chamaram, sabia? Quando um negócio ela te chamou, ela falou assim, Angélica, olha, gostei. Verdade. Mas você não gostou dela ter clicado, que você não respondeu, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a Beauty. Beauty You. Ixi, tem um cara na foto aqui, já logo de cara aqui. E 60 curtidas. Rapaz, eu fiquei famoso no Dalora, hein? 59 pessoas curtiram. Eu vou chamar todo esse povo aqui. Olha, vamos vender para todo mundo. Vou dar comissão, viu, Lore? Olha, rapaz, esse povo vou chamar tudo mais tarde. Nossa, eu não tinha visto isso, eu não acredito nisso, não. Meu Deus do céu, perdendo o Pix aqui, ó, tá tudo aqui na base da Loren. Eu vou invadir já já. Aí vamos lá, ela postou há 3 dias, faz tempo, uma mão aqui, uma foto de mão. Trabalho incrível, Natália Neios, amei, ó, essa daqui, ela já vai ser cliente dela, que ela deve ser manicure também. Então a gente precisa aquecer ela para daqui a pouco, quando tiver o curso, ela se tornar solide. Mas, ó, Sufico é sua cliente? Carvimon, Luana Carvalho é sua cliente? Nossa, vai chover, já chegou cedo no escritório. Jesus. Júlia Gabriela Rácia Medeiros. Se essas pessoas não forem sua cliente, você precisa chamar elas no inbox. Ah, mas eu tô cheio de cliente, não tem problema, dá rumo ao horário. Transforma em ruída, ó.
11 pessoas curtiram da unha ruída. Geralmente elas sofrem com isso. Então tem que olhar aqui quem foi as pessoas, até algumas que são as mesmas, ela mesma curte o post dela. E chamar esse povo. Tem que chamar essa galera, gente. O do Kleber, mesma coisa. Deixa eu ver se o Kleber teve curtido nos posts dele. Cadê aqui? Preventec. Deixa eu ver. Olha, teve um aqui, zero ali, um ali, 3, 2, 2, 3. Vamos ver esses 3 aqui. Quem são os que curtiram? Lídia, Fabrício e ele mesmo. Fabrício pode chamar. Lídia, pode falar para ela, Lídia, vamos fazer uma preventiva nos seus ar-condicionado? Já faz um tempo que ela não faz preventiva no ar-condicionado dela. Tenho certeza, já faz mais de ano que ela está lá no lugar, então já está na hora de fazer preventiva. Quem aqui comentou é a cliente. Nem tinha visto isso, tudo cliente. Não. Legal. Se é cliente e está gostando, sabe o que você pode fazer? Manda uma mensagem no inbox e pede indicação. Quem é? Ô, cliente, olha, eu vi lá que você curtiu minhas fotos, que legal. Você gostou? Gostei. Você conseguiria lembrar 3 clientes suas, 3 amigas suas que têm as unhas que não são bonitas igual a sua, porque não cuida comigo? Ah, claro, Lore. Manda para mim. Tal, tal, tal. Pronto. 3 clientes novas. Aí o Vinícius pode ajudar ela nesse aspecto. Entrando pelo da Beauty. Tá? Não precisa falar que é o Vinícius. Entra pelo da Beauty. Manda mensagem como se fosse a Lore. Aí, ó. Isso aí, a Lídia está agilizando com as outras salas. Parabéns. E para cima da galera. E pede as indicações. Então a gente está deixando de fazer as vendas que tem que ser feitas. Agora eu quero desafiar você a uma coisa. Olha para o seu Instagram ou para o seu WhatsApp as conversas que ficaram perdidas. E manda mensagem para ele hoje. Para essas mensagens perdidas. E ativa esse cara com alguma dessas perguntas que eu passei para você, de acordo com o momento que você ficou de conversa com ele. E se você tiver dúvida, você me chama no inbox, eu te ajudo a mandar as primeiras mensagens e vamos ver se o pessoal responde. Tá? Se responder, você vai tirar um print da resposta e vai mandar para mim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui recebe a pergunta assim, ó, quanto custa? E aí você já manda a tabela para ele. Quem aqui recebe quanto custa? As pessoas mandam para você, ó, quanto custa? Você recebe quanto custa, mas não manda a tabela. O que você responde para ele quando ele te fala quanto custa? Aí você pode mandar assim para assim, ó, uma perguntinha pronta, tá? Vou mandar para vocês aí. É do jeitão que eu falo. Esse é o meu perfilzão. Eu já logo falo assim, boa pergunta. Antes de eu te falar o valor, é para você. Antes de eu mandar o valor, é para você. Eu preciso entender uma coisa. Você está tentando resolver o que exatamente hoje? O que você está tentando resolver hoje? O que exatamente você está tentando resolver? Se ele te falar o que ele está tentando resolver, o seu fechamento já facilita. Ele já te deu abertura para você dar sequência. Ou você pode mandar para ele assim, ó, tem opções diferentes. Me diz, você quer resolver isso rápido ou estruturado do jeito certo? Até mesmo uma manicure, você pode vender para ela um mês de tratamento. Você quer resolver isso rápido, vir aqui e fazer uma unha e tá tudo bem, vai ficar bonitinho, ou você quer resolver isso do jeito correto? Qual seria o jeito correto, diferente de fazer uma unha? O jeito correto seria nós termos
um acompanhamento de tratamento com você, onde você vai vir durante 4 semanas no salão, no nosso ateliê, e você vai receber um tratamento específico em cada semana, de acordo com a necessidade da sua unha naquele dia. Então, pode ser que uma semana ela vai receber só um spa de mãos, uma luva lá de silicone e tal, fazer um tratamento, dar uma lixadinha, deixa bonitinho e manda ela embora. Não precisa nem fazer cutícula nem nada. Aí, no outro dia, que deu 15 dias, você vai dar uma manutenção, negócio mais elaborado. Depois, de novo, só um tapinha para dar aquela hidratada, deixar bonito e tal, vai embora. Ela vai acostumar a vir no teu salão, no teu espaço. Mesma coisa a Angélica, a mesma coisa o Kleber, a mesma coisa. Todos vocês conseguem fazer algo mais rápido ou algo mais elaborado. Você quer apenas uma agenda ou você quer algo mais elaborado? E aí tem muitos de vocês perdem nas respostas. Perdem nas respostas. O cliente está na correria. E aí ele manda assim para você assim, beleza, eu estou com um cliente aqui e ele está querendo fazer umas agendas para vender para os empresários. Aconteceu isso recentemente com um cliente amigo meu. E aí ele me manda assim, precisa ver que tipo de agenda que é e tal, não sei o quê. Blá, blá. Não, cara. Não arruma problema para o teu cliente. Ele vai fugir de você, não vai voltar nunca mais. Direciona o cara. Olha para ele e fala assim, amigão, você quer algo para o ano inteiro, para dar de presente o ano inteiro ou para dar em janeiro? Para dar em janeiro. Então pode ser com data, não precisa ser permanente. Já respondeu uma das perguntas. Você precisa que o cara escreva muita coisa ou pode ser algo pontual, algo mais sucinto? Não, eu quero que ele escreva a cada 30 minutos ele tem um compromisso. Então precisa ser uma agenda, uma página por dia. Direciona as perguntas para o cliente, não solta o cliente, não. Porque se você der dúvida para o cliente, ele não vai voltar. Ele não sabe o que ele quer comprar. Você sabe o que você vende. Então você precisa direcionar o cliente. Você sabe o que você quer vender. O cliente não sabe o que ele quer comprar. Fui recentemente num cliente, ele comprou 3 produtos. Cheguei lá, ele... Não, é só para isso aí. Eu falei, não, peraí, cara. Vamos conversar. Você já quer que eu vá embora? Não, pode ficar. Aí eu fui conversando com ele. Aí ele falou assim, rapaz, você acredita que aquele seu shampoozinho matizador é campeão, cara? Vendo muito dele. É mesmo? Falou, é. Eu já sabia que fazia 6 meses que ele não comprava shampoo. Provavelmente, tão logo ele não teria. Mas para eu ter certeza que ele não teria, eu fiz uma pergunta para ele. Quantos você consome por mês? Ele falou assim, 3. Se ele consome 3 por mês, ele comprou 6 e faz 6 meses, ele teria que ter comprado 18. Se ele consome 3 por mês, já faz alguns meses que ele está sem o shampoo. Aí eu fui lá no carro, peguei uma caixa de shampoo e falei para ele assim, se você consome 3 por mês, eu estou te trazendo 24 na vida. Não, cara, você é louco, é só 2 que eu preciso. Não. Você já deixou de vender para X clientes. Você vai mandar mensagem para esses clientes que você deixou de vender, dizendo assim, ei, chegou aquele shampoo que eu não tinha no dia que você veio no salão. Posso pedir para o motoboy te entregar? Ele, não, isso não funciona, testa aí. Aí ele mandou para um monte de cliente, vendeu na hora ali 8 shampoo. Aí eu falei para ele, agora você vai comprar daqui 6 meses de novo, então você precisa ter 18, que já foi 6. Eu sabia o que eu estava fazendo. O cliente não sabia, ele não quer comprar. O cliente não quer comprar, gente. O cliente não quer gastar, você precisa direcionar o cliente. E nós estamos deixando os clientes soltos. Os clientes estão decidindo que eles querem comprar. Aí você vende pouco, porque ele decide. Não, quem decide é você por ele. Você precisa direcionar ele. Ele não sabe o que ele precisa. Eu acabei de criar um produto para a Loren aqui. Provavelmente, esse lance de fazer o cliente vir um mês inteiro, mesmo que ele não faça unha, mas ele tem um cappuccino, ele tem uma luva de silicone,
ele tem um tratamento, isso faz com que ele volte. Então, precisamos oferecer o que nós temos da maneira correta para o cliente. Fazendo o quê? Boas perguntas. Façam boas perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Cliente que volta no salão só para... Ah, você tem cliente que volta no salão só para tomar cappuccino, né? E faz o procedimento sem precisar. Isso aí. Campo Grande eu já percebi que tem a moda do cappuccino. Todos os lugares que você vai, eles querem servir cappuccino para você. Eu bati o recorde de tomar cappuccino num dia. Eu tenho 10 salão, tomei 10 cappuccino. Deu até diarreia, porque eu tenho intolerância à lactose. Aí depois tive um problema, né? Porque tinha que ficar no banheiro depois da noite. Mas lá eles têm a síndrome do cappuccino. É legal, o pessoal gosta. Dá certo, funciona, é isso aí. Mas precisa pensar numa nova moda agora. Aqui tem um cara que faz um café do Campo do Jordão, o café do Douglas. Não deve ser difícil de fazer. E olha, se lança uma parada dessa, para quem gosta desses negócios, vai bombar. Só por causa do pedido do negócio. Só por causa do pedido do negócio. Alguém tem uma pergunta? Ou tem alguma colocação que queira fazer? Eu vou fazer aquela pergunta chata. Foi bom para você? Eu sei que vocês não vão falar que não foi, né? Vocês são gentil. Fez sentido? Eu tenho mais 3 tópicos desse. Tem mais 3 tópicos desse. Aí, ó, hoje é terça. Quinta, dá para a gente fazer mais uma. E terça, mais outra. Tá? Então, eu vou tentar acabar esses 3 tópicos em 2 dias. Quinta e terça. Aí a gente para e a gente volta só na terça-feira, na quinta-feira, dia 8. Tá bom? Para vocês ficarem um pouquinho de férias aí, vocês também dão uma descansadinha. E a gente dá uma pausa. Vou mandar lá no grupo para não deixar vocês sem respostas, sem as datas. Paramos terça que vem e voltamos quinta, dia 8 domingo. E aí eu quero falar com a galera que é daqui de Marília e também os 2 que são de Campo Grande aí. Era para ter mais, mas só tem os 2. Nós voltamos com o CNX, tá? Agora em janeiro. Nós voltamos com o CNX em Marília, dia 13. Tá? Então, dia 13 nós estamos com o CNX em Marília. E dia 15 eu tenho outro churrasco de negócios lá na Nativas com a galera de Campo Grande. Tá? Então, eu quero desafiar vocês a convidar as pessoas para que nós possamos começar com o pé direito, que a gente possa voltar com tudo. E esse ano de 2026, eu tenho para mim que vai ser um ano muito próximo. Muito próximo. Vai ser muito bom. Então, tá na hora da gente poder fazer acontecer legal isso aí. Manda para sua galera. Se tem sido bom para você, convide a galera para estar lá na terça-feira, dia 13, para a galera de Marília, e quinta-feira, dia 15, para a galera de Campo Grande. Tá? Então, Campo Grande vai ser 15 de janeiro. E depois, fevereiro, eu começo em Campo Grande a cada 15 dias também. Hein? Então, bora para cima, bora fazer acontecer. Se vocês precisarem de alguma coisa, me acionem. Não fiquem esperando. Chama para a gente conversar. Tá? Beleza? Já que vocês não têm dúvida, muito obrigado. Uma excelente terça-feira a todos vocês. E bora fazer acontecer, porque vocês precisam de Natal feliz e ainda dá tempo. Obrigado, pessoal. Até mais.